mas muito importantes. Eu queria, Marcos, só fazer uma pontuação que, na minha observação do trabalho, eu levo em consideração a sociologia do cotidiano. Né? Então, eu procuro analisar o dia a dia, muitas vezes pegando situações que parecem banais, que isso faz parte, digamos, da metodologia, né, do princípio da sociologia do cotidiano, para tentar ver se existe alguma repercussão e alguma concatenação que possa, logicamente, desvelar, revelar, aí sim, né, uma estrutura, um movimento mais potente. Né? Então, isso foi a minha preocupação do primeiro ponto. No segundo ponto, é que, como muitos estudiosos de grande competência estão, digamos, analisando o fenômeno neopentecostal, a teologia da prosperidade, a teologia do domínio, já já eu chego lá ainda nessa resposta, me chamou a atenção, não foi o aspecto da tradição evangélica que está coligado com o bolso fascista, foi os setores da tradição católica. É difícil, né, a gente muitas vezes que se declara dessa tradição começar a pensar em termos autocríticos em relação ao vínculo que uma tradição católica, porventura, possa ter tido ou estar tendo com o bolsonaro. Então, a partir de provocações de WhatsApp que eu recebi bastante dos meus colegas, companheiros e contatos, eu comecei a sair um pouco da observação que eu estava fazendo, daquela hipocrisia deliberada que eu falei há pouco, do lavajatismo, e comecei a perceber também esses movimentos, né, da vinculação do bolsofascismo com um setor religioso propriamente dito, que é o cristianismo de tradição católica. Então, isso foi a primeira impressão que eu tive que fazer. A vinculação ou a utilização do bolsofascismo pela religião, né, que eu vou só citar 2 ou 3 exemplos para a gente poder ilustrar, não ficar tanto da teoria, não é uma utilização imposta, é uma utilização consentida por parte desse setor. Mais do que isso, mais do que consentida, é uma construção coparticipada, é uma construção co-elaborada. Né? Então, eu comecei a ver esses pequenos fatos que pareciam não ter importância, e quando você começa a juntar um ponto com outro, começa a perceber o desenho. Se você me permitir, eu vou citar 2 ou 3 exemplos para que a gente possa pegar aqui. Dia 30 de novembro de 2018, logo após ter sido eleito, 2018, o Bolsonaro ele faz uma visita não a uma comunidade evangélica. Ele vai no dia 30 de novembro visitar uma comunidade católica, uma comunidade que é fundadora da renovação carismática do Brasil, que é a TV Canção Nova. Então, isso é muito bem programado, vai no centro mundial dessa associação, né, lá no interior de São Paulo, com imagens e mais imagens, né, fotos e mais fotos, é recebido por quem? Pelo fundador, pela cofundadora e pelo staff, né, de clérigos que tem uma expressão maior dentro da associação. O que é que acontece lá? Ele recebe uma bênção, né, uma unção desses fundadores, desses representantes maiores dessa associação Canção Nova. E o fundador diz o que para ele? Na bênção. O Brasil, o fundador, presidente, o clérigo. O Brasil tem um presidente que precisava ter. Assim como a Salomão, que Deus dê a ele, Bolsonaro, a sabedoria. Isso transmitido pela internet, né? A gente acabou de ver que o Sandro recebeu uma mensagem agora do Rio Grande do Sul, que não só contempla uma dimensão nacional, mas se a gente pensar em termos internauticos, contempla uma dimensão global, mundial, terrestre. E o que é que ele responde? E aí aparece a primeira banalidade que depois vai seguir todos os ritos que ele vai fazer depois que recebe a faixa presidencial. Ele diz: quero mais uma vez agradecer por estar vivo. Fui salvo pelas mãos de Deus. Aí acrescenta: entendo o que acontece comigo é uma missão de Deus.
Então, existia já, pelo menos nessa manifestação, uma advertência para o observador, precisa estar atento a esse discurso, já que alguém falou aqui em Bourdieu, foi o Léo que falou em Bourdieu. Então, esse discurso começa a ter uma elaboração, um ethos, né? Quer dizer, um campo onde esse discurso é feito, ele não faz em qualquer local, né? E um objetivo. Então, isso aí me chamou a primeira atenção. Ele não foi para o campo evangélico, ele foi para a central fundadora da renovação carismática aqui no Brasil. No dia 17 de março, se ainda permitir, se quiserem interromper, não tem problema, tá? Mas no dia 17 de março, ele vai para a matriz do conservadorismo mundial, que é os Estados Unidos. Se encontra com, isso está na introdução do livro, se encontra com as maiores personalidades daquele conservadorismo, entre os quais eu poderia destacar o Steve Bannon, que está presente, o Olavo de Carvalho está presente, o Paulo Guedes, que foi depois, que já era o ministro da Economia dele, e o Sérgio Moro, que é o ícone, né, de toda essa hipocrisia deliberada que começou com a Lava Jato e foi o ministro da Justiça de Bolsonaro. O que é que ele diz? Ele diz: o Brasil não é um campo onde a gente vai construir muitas coisas, a gente vai ter que destruir. Sobre essa fala, a imprensa em geral, né, fez uma cobertura muito forte. O que seria essa destruição? Como é que seria? Tal. Mas, para mim, enquanto observador dessa questão, desse vínculo entre religião e bolsofascismo, me chama a atenção a segunda parte, porque ele diz: porque foi a vontade de Deus, que é uma categoria muito forte dentro da dimensão cristã, foi a vontade de Deus que me salvou da facada, mesma coisa que ele disse em 30 de novembro anterior, e me escolheu para a presidência da República. Então, ele não atribui a soberania popular à eleição. Ele atribui a soberania divina. E isso, em termos de tradição religiosa cristã, e o conservadorismo se baseia nisso. Burke, em resumo, é Tony Burke, que era o pai do conservadorismo. A tradição é fundamental. Isso remonta a Agostinho de Hipona dos anos 400, que dizia que qualquer vontade de Deus é justa. Qualquer ação do soberano baseada na vontade de Deus é justa. Então, o que é que, no nosso entender, ele estava anunciando ali, adiantando um pouco mais o discurso que ele fez com os estudadores da Canção Nova. Ele disse: bom, vão acontecer destruições, nós vamos colocar o povo brasileiro sob um jugo pesado, porém, não porque eu sou apenas um presidente, eu sou um presidente escolhido por Deus. E em sendo escolhido por Deus, ou seja, eu sendo sagrado, que é outra categoria importante na ciência da religião, na teologia, eu tenho autoridade para fazer e essa ação vai ser justa, porque eu sou um mensageiro de Deus, sou ungido de Deus. Né? Para andar. 2 de maio, ele vai para os Gideões, o Encontro Internacional dos Gideões, lá em Santa Catarina, em Camboriú. O que é que ele diz lá? Fui salvo pela vontade de Deus, da facada, ressuscitei, e fui escolhido por Deus para ser presidente. 4 meses de processo. 20 de maio de 2019, volto para o campo católico, da tradição católica. A Frente Parlamentar Católica, coordenada na época lá pelo Eros Biondini, que foi também reeleito agora, se encontra no Planalto, né, para uma grande manifestação religiosa de consagração do Brasil a Nossa Senhora. Não é Nossa Senhora de Guadalupe, que é a padroeira da América Latina, né? Não é Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do Brasil. É Nossa Senhora de fato. Tem atribuições específicas para essa mitologia mariana. E o que é que o Eros está tendo som com isso? É o meu, não. Posso continuar? Pode sim. Pode, estamos vendo. Certo. O Eros Biondini diz, só para fechar, ele diz que, a exemplo de João Paulo II, o Papa João Paulo II, que foi salvo de um atentado, Bolsonaro está no mesmo patamar. E também foi salvo da facada pelas mãos de quem?
de Maria, que não é uma figura que está dentro da centralidade evangélica. Então, segundo esse movimento, né, de consagração no coração de Nossa Senhora de Fátima, o Bolsonaro tenha sido salvo pelas mãos de Maria. Para fechar ainda o campo católico, tem muita coisa, mas só para fechar, no dia 19 de junho, ele é recebido na sede mundial da Fazenda da Esperança, também pelo fundador. No encontro efusivo lá. No encontro efusivo, ele também é abençoado pelos clérigos, pelas irmãs lá. E o que é que o presidente diz, o fundador diz? Foi um encontro divino, foi um encontro, um momento de graça. Então, assim, a construção dessa relação entre religião, no caso cristão, porque 80% dos brasileiros e brasileiras se declaram cristãos, não está apenas dentro do campo evangélico, está também bastante envolvida dentro do campo de tradição católica. Basta pensar que na eleição passada, não a de 2018, mas na passada, 41% dos assim declarados cristãos de tradição católica votaram em Bolsonaro. Mais de 60% dos cristãos de tradição evangélica votaram em Bolsonaro. E o pior, que numa pesquisa realizada em novembro de 2022, justamente no ano passado, 18% dos brasileiros e brasileiras se declaram de extrema direita. Então, esse é digamos, uma foto, um recorte, logicamente, toda pesquisa ela diz respeito a um tempo, a um momento, a um espaço, que envolve não apenas, digamos, uma ação neopentecostal, vamos dizer assim, que vem mais em evidência da situação política brasileira, né? Mas envolve também outros segmentos que parecem estar um pouco escondidos, desapercebidos, e, no meu caso, eu procuro colocar em evidência justamente esse traço do cristianismo de tradição católica, que é bastante, digamos, ativo, apesar de ser discreto.